E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Alcubo. Dando continuidade à nossa resolução da Prova Azul 2019 do Enem, hoje a gente vai com a questão 175, então acompanhe comigo. Uma construtora pretende conectar um reservatório central em formato de um cilindro com raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 3,30 metros. E altura interna igual a 3,3 metros. Há 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e altura interna medindo 1,5. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro e 20 metros de comprimento, conectados próximos à base de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água dos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles é exercício de geometria espacial e que ele fala da teoria dos vasos comunicantes. Se você ficou confuso nisso aí, o que você precisa saber sobre essa teoria? Que os vasos comunicantes tendem a ficar com a mesma altura de líquido, entendeu? Isso é importante, mas vamos por partes. Primeiro, vamos calcular o volume de cada uma das estruturas que a gente tem. Como que eu faço o volume? Área da base vezes a altura. É cilindro, então πr ao quadrado vezes a altura. Vem, ó, o volume do reservatório central. πr ao quadrado vezes a altura. O que era o π? É π mesmo. O raio aqui é 2 e a altura é 3,3. Só para adiantar isso vai dar 4 vezes 3,3. Vai dar 13,2 pi metro cúbico. Então, esse era o volume do reservatório central. Os outros reservatórios eram todos do mesmo tamanho, de 1,5 por 1,5, raio 1,5 e altura igual a 1,5, né? Então, o volume, como eles são cilíndricos, ele é calculado da mesma forma. Só que eu tinha 4 desses reservatórios. Então, eu tenho que multiplicar por 4. Se a gente faz aqui, ó, então você vai ter π vezes 1,5 ao quadrado vezes 1,5 vezes 4. Isso vai dar 2,25 vezes 3, vai dar 6,75, deu isso? 2,25 vezes 6, então vai dar 12, dá 13,5 pi metro cúbico. Certo? E o cano? O cano ele tinha raio de 0,10 e altura de 20. Então a gente vem cá e calcula o volume dele também. πr ao quadrado vezes h. Também eu tinha 4 canos. Não se esqueça disso, tá? Então, venho aqui, ó. π vezes 0,10 ao quadrado vezes 20 vezes 4. Se você multiplica isso tudo, vai dar 0,1, vai dar 0,2 pi metro cúbico. Pronto! A gente tem o volume dos 3. O que você precisa fazer agora? Olha só. Agora pensa, vê se você concorda comigo. Imagina o seguinte, ó. Quando abriu-se os reservatórios, no caso que a água começou a descer, a água encheu os outros reservatórios auxiliares e estabilizou numa altura. Nessa altura, a gente tem que considerar a água que está no cano, certo? E a água que ficou em cada um dos reservatórios, porque pelos vasos comunicantes, a mesma quantidade, a mesma altura de água tem que ficar em todos eles, certo? É o princípio que eles usam para nivelamento de piso. Pra você ter uma ideia, é uma mangueirinha com água e é assim que eles nivelam o piso a longas distâncias.
mas basicamente é a mesma coisa, do vaso comunicante. Então, o que a gente tinha calculado? O volume do central, o volume dos canos e o volume dos auxiliares. Então, pelos vasos comunicantes, eu sei que o volume do central mais o volume dos auxiliares tem que ser igual ao volume do central menos o volume dos canos, tá certo? Então, o que a gente faz? Volume do central. Eu vou colocar esses valores? Não, meu filho, porque você está querendo achar a altura, tá certo? Então, se você está querendo achar a altura, a gente vai usar um H para todos. Assim, ó. Qual que era o volume do central, no caso, né? Ó, πr ao quadrado vezes H, certo? Mais o volume dos auxiliares, πr ao quadrado H vezes 4. Aqui eu vou colocar os valores que eu tenho ali, ó. O volume do central era 13,2 e o volume dos canos, esqueci de colocar o π, né? E o volume dos canos era 0,2 π. O que a gente tem aqui então? O central, ele tinha raio 2. Então, fica π vezes 2 ao quadrado H. Mais, os auxiliares tinham raio 1,5. Então, π vezes 1,5 ao quadrado vezes H vezes 4. 13,2 menos 0,2 dá 13, redondinho. Olha aqui que legal, 2 ao quadrado, 4π H. Mais 1,5 ao quadrado dá 2,25. 2,25 vezes 4 dá 9. Então eu tenho 9πh igual a 13H. Eu te disse que essas alturas, 9π, eu te disse que essas alturas têm que ser a mesma. Então a gente pode somar 13πh é igual a 13π. O H, então, vai ser 13 dividido por 13, que dá 1. Olha só que exercício legal de fazer. Então agora não esquece, deixa o like para ajudar a gente a divulgar esse vídeo e o canal também, beleza? Aguardo vocês na próxima questão.